mestras, tudo bem com vocês? Então, como vocês têm acompanhado lá no Instagram, eu finalmente fiz a leitura de Trono de Vidro e eu vou contar um pouquinho pra vocês do que eu achei, qual foi a ordem de leitura que eu segui e como é que a gente vai fazer esse acompanhamento. O primeiro questionamento é a ordem de leitura. Muitas pessoas têm essa briga de onde que a gente faz a leitura de Lâmina Assassina, porque Lâmina Assassina tem a ordem cronológica anterior ao primeiro livro. Mas eu preferi escolher fazer a leitura pela ordem de publicação, que pra mim é o sentido do livro, até porque se a autora não sabia o que tinha no 3 quando escreveu o 1 e o 2, não seria justo ou certo eu saber a informação, porque eu não teria o descobrimento das informações do 1 e do 2. Pra vocês que não sabem do que é que fala Trono de Vidro, a gente vai conhecer... Gente, eu tenho que fazer um reagindo aos nomes de Trono de Vidro, porque eu só falo os nomes errados. A gente vai conhecer a Selene, eu acho que fala assim, mas eu leio Celiane ou Celana. A gente vai conhecer a Selene. Ela é uma garota de 18 anos que vai estar presa numa prisão de segurança máxima porque ela é uma super assassina, ela é a melhor assassina que tem. Só que, quando ela tá lá presa, ela recebe a proposta do príncipe do país e o príncipe vai chamar ela pra ser a campeã dele em uma competição de campeões pra saber pra quem que vai ser o futuro assassino do rei. Eles botam o nome bonitinho, mas é o futuro assassino do rei. E aí, o príncipe escolhe ela como sua protagonista campeã pra tentar vencer essa batalha e conseguir essa posição. Em troca disso, ele daria a ela a sua liberdade depois de 4 anos trabalhados. Certo, e daí você já pensa, cara, vai ser tipo Jogos Vorazes, uma competição e tal, super animador. Não. Aí você pensa, então vai ter um romance bacana entre ela e fulano e fulano. Não. Então vamos com calma. O que acontece? Esse livro, pra mim, ele tenta fazer muita coisa. Eu queria tudo isso que eu falei pra vocês anteriormente. Eu não tinha a expectativa nele pra ser quebrada, porque eu não sabia do que falava. Mas esse livro tentou fazer muita coisa e, particularmente na minha opinião, ele deixou um pouquinho a desejar, porque a escrita é enfadonha. Eu acho que a autora tenta abarcar tudo e, na verdade, ela não consegue fazer isso. A Selene é uma protagonista que não te conquista de cara. Pelo menos ainda não me conquistou. Eu estou sendo bem sincera com vocês, com medo dos hates, mas sendo bem sincera. Ela não me conquistou ainda, nenhum dos personagens me conquistou ainda, porque eles não estão sendo bem trabalhados. A autora, que é a Sarah J. Maas, ela tem esse costume em alguns personagens, só que aqui ela resolveu fazer uma coisa e não tá trabalhando os personagens que eu preciso me apegar. Então a escrita ficou muito cansativa porque eu não tinha interesse de saber os personagens, entendeu? E aí ela mistura essa competição, um romance com uma loucura de magia, com uma coisa meio mistério sobrenatural. E tudo ótimo, tudo isso é ótimo. A premissa que eu falei do livro pra vocês é maravilhosa. Só que se você coloca muita informação e você não explica e não aprofunda assim nada, a gente fica como? Entendeu? A gente não se liga. Pelo menos no meu caso foi assim. E eu tava lendo junto com uma amiga seguidora que é a Lorena. E ela também não se ligou à história do livro. Mas vamos tratar eles por partes. Pra mim, as melhores partes são as lutas. Eu achei essas as melhores partes. Eu achei super interessante. Eu queria, de fato, que tivessem focado nas batalhas individuais. As batalhas entre os assassinos. As batalhas entre os campeões. Ia ser muito, muito interessante. Claro que vocês sabem que eu, como uma boa romancista, também queria o foco no romance. E nesse livro aqui a gente vai ter um triângulo amoroso que algumas pessoas podem chamar de sutil, mas eu chamo de inexistente. O que é que acontece? A gente tem 3 pessoinhas especiais, que é a Selene, a gente tem o Shell, enfim, gente, nomes muito estranhos. A gente tem o Shao, que é o chefe da guarda lá. Depois de muito desconfiada, a Selene, ele começa a demonstrar um interesse, assim, bem aleatório. E a gente tem o Dorian, que é o príncipe, que ele seria aquela coisa de tipo, eu sou pirangueiro, só que vou me apaixonar por ela. Então, assim, é difícil eu vir aqui falar pra vocês e dizer que de um livro que é tão aclamado que ele foi lento. Mas eu tenho diversas pessoas que falaram pra mim não desistir do primeiro, porque de fato o primeiro é lento. Então não sou só eu que tô sofrendo disso. E geralmente o primeiro de fantasia é assim, só que dessa vez eu sei que não é pelo fato
de a fantasia estar precisando ser aprofundada, porque a fantasia foi bem apresentada, a gente tem aqui um feérico bem de longe mesmo, a gente tem a questão do mistério, que é outra parte que eu vou falar pra vocês, que eu achei super interessante, a questão sobrenatural, e eu acho que o problema foi que ele só foi focar nisso, assim, lá mais pra frente do livro. Então eu sei que não foi o problema ser aprofundado a fantasia, eu acho que o problema foi ser aprofundado os personagens, porque eu não torcia pra ninguém. Gente, como é que tem um triângulo amoroso e eu não shippo? Porque o grande questionamento é com quem você shippa, sabe? E eu não shippo com ninguém. Claro, eu torcia pela liberdade dela. O final foi a melhor parte, sem dúvidas. Eu achei muito emocionante as 50 páginas finais. Mas assim, amigos, eles botam o Shaw com aquela dúvida de quero ou não quero. E fica muito ruim. Fica muito ruim. E aí vocês botam um Dorian que é pirangueiro pra se apaixonar pela menina. Eu acho que é melhor desenvolvido. Até porque é confuso dizer que tem um triângulo amoroso, sendo que a Celine, por muitas vezes, não demonstra interesse pro Shaw. Então, ela parece ter um melhor amigo nele, e pra gente não seria um triângulo amoroso. Enquanto pra ele, pra mim, parece uma grande confusão do que tá acontecendo, entende? Eu acho que eu me identifiquei mais com o Dorian, porque ele foi muito melhor trabalhado. Até porque parece que a Celine vai acabando gostando mais dele. Ele me lembra muito o Maxon. Ele me lembra muito o Maxon, com aquela questão de disputa de poder com o pai dele, de dizer e não ser ouvido. Mas para aí, né? Porque ele é um príncipe super engraçado, é aquela coisa mais... Eu não estou nem aí pra vida, mas no fundo ele tá se importando. Então, pra mim, eu torcia mais pelo Dorian. Mas porque eu acho que ele foi um personagem que foi mais aprofundado, principalmente quanto ao fato do romance. E tinha outros problemas. Às vezes a gente estava lá torcendo para que a Celine fosse aquela personagem forte, aquela assassina, aquela pessoa, e ela não era. Um dos problemas que a Lorena me falou, inclusive, é que tiveram momentos que ela não queria ser a assassina, entendeu? Só que, cara, assim, eu não queria um personagem com conflito de personalidade. Eu queria um personagem que se é pra ser uma assassina de 18 anos que vai se demonstrar apaixonada por algumas coisas, era isso que eu queria. Não queria esse conflito de, ai, não sei o que eu vou... Não, eu não tava afim disso. E às vezes a personagem tem isso. Só que o problema não é ela ter, não é nem o problema do que eu queria. O problema é que numa página ela quer ser assassina, na outra página ela não quer ser. Aí, amiga, me ajuda a te ajudar. Eu vi uma frase que dizia assim... Que tipo de assassina você é? Se a única coisa que você matou o livro inteiro foi minha vontade de continuar lendo. Gente, eu amei. Essa frase define minha leitura. Então aqui a gente trata de estereótipos, né? A gente tem o príncipe narcisista, o rei maldoso que não gosta de magia, mas usa, a heroína oprimida com um passado sombrio e a mão direita mal-humorada do príncipe narcisista. É exatamente todos os estereótipos que a gente podia ter no livro de fantasia estão aqui. Pra mim, a melhor relação desenvolvida foi a dela e da princesa Nemia. Tanto que eu tava quase achando que o triângulo amoroso seria um triângulo amoroso lésbico. Porque tava muito bem desenvolvida a amizade delas, muito mais do que foi desenvolvida qualquer tipo de romance. Eu tô triste porque eu tenho toda a saga, então eu vou ler toda a saga antes de dizer chega, de dizer parou. Mas eu queria muito que o primeiro livro já tivesse me prendido, até porque é a saga favorita de muita gente. Mas muita gente disse pra eu não desistir até o terceiro, que no terceiro as coisas mudam, que no terceiro é perfeito. Que aí 3 livros pra uma saga, ela já não é minha favorita, né, gente? Por enquanto é o primeiro livro e eu não tô recomendando, mas já deixo dito que muita gente recomendou que eu lesse até o terceiro, que no terceiro as coisas mudam. E a cada livro que eu fizer a leitura eu vou trazer aqui o Desabafando pra vocês. Então tá aí, essa fantasia meio complicada, muita informação boa, mas bagunçada quando trouxeram pra gente. E foi esse meu maior problema nessa leitura. E como essa daqui não é sempre resenha tradicional, é desabafando, eu não me sinto tão culpada em ter trazido, inclusive, as bagunças da minha cabeça pra vocês. Então a dica que eu posso dar, porque eu sei que vocês vão ler Trono de Vidro, provavelmente, é baixem as expectativas. Eu só não vou dizer que é que nem Príncipe Cruel, porque Príncipe Cruel, as fantasias são bem delimitadas. Mas baixem as expectativas, calma. Pelo menos no primeiro livro, eu demorei uma semana inteira pra ler esse livro. E ele não é um livro tão grande, então calma, vão com calma. Mas eu vou contar todo o resto aqui pra vocês. Então já se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, deixem aqui nos comentários se você já leu, se você quer ler, o que você achou. Não esqueçam de ver os próximos vídeos, tem muita coisa por aqui. Beijinhos e até a próxima!